Olá, telespectadores da TVAL. Este é o nosso programa Espaço Cidadão. Hoje vamos conversar sobre construção sustentável e normatização. E para isso, convidamos o diretor técnico do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Catarina, Sinduscon, Marco Aurélio Alberton. Olá, Marco Aurélio. Prazer em tê-lo aqui no nosso Espaço Cidadão. Vamos tratar sobre esse importante assunto no programa de hoje. Antes de iniciarmos a entrevista, Marco Aurélio, vamos assistir então uma reportagem feita pela nossa repórter Ana Maria Lima para falar sobre as novas alternativas em construção e em seguida nós iremos então conversar sobre este assunto. Vamos assistir a matéria. Você já imaginou viver em uma casa que produza energia suficiente para todas as necessidades de sua família? A partir de 2016, esta será uma exigência na Inglaterra. E o Brasil já tem tecnologia e projetos para um patamar semelhante ao dos britânicos. Precisamos entender por que sustentabilidade ainda está distante da realidade da maioria dos brasileiros. A construção sustentável, ela tem que ter o cuidado com o meio ambiente. É aquela construção que você tenta minimizar o impacto ambiental, fazendo uso de recursos extremamente necessários e no máximo de recursos renováveis. A construção sustentável também leva em consideração a questão da economia de energia, da economia de água e também um fator fundamental é a localização do empreendimento. Aonde que ele estará construído, né, designará o grau dessa sustentabilidade. Sustentabilidade é o termo usado para definir ações e atividades que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Eu sempre digo que é uma questão de educação, de ser aceito, né? Sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, ela diz que um empreendimento precisa ser, a sustentabilidade em si, não só um empreendimento, ela precisa ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. E nessa parte da culturalmente aceito entra a educação. Então, a partir do momento que as pessoas tiverem essa consciência de que é importante, de que é bom para si, né, e de que é bom para os demais, para as demais gerações, acredito que fica mais fácil a gente tá tendo esse tipo de empreendimento. O setor da construção está entre os mais poluentes do mundo. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as construções consomem 1/3 dos recursos naturais em uso no mundo, 12% da água potável e 40% da energia elétrica do planeta, além de responder por 1/3 das emissões de carbono. O interessante é a gente tentar minimizar aqueles resíduos da construção civil, né? Então, procurar materiais construtivos que reduzam essa quantidade de resíduos no final da obra. Por exemplo, fazer uso de blocos de concreto é uma alternativa, que é um material que você já consegue estar trabalhando, já instalando junto, durante o processo da construção, a parte elétrica, a parte hidráulica, evitando aquele retrabalho de quebrar as alvenarias, você pensar na disposição da arquitetura num terreno. Por exemplo, se eu vou fazer uso da energia do sol para aquecimento solar, então já virar o telhado para a orientação correta, para evitar que você tenha que daqui a pouco estar fazendo mais uso de material ou não está tendo o melhor aproveitamento possível dessa tecnologia. Para garantir que o empreendimento está de acordo com os princípios de sustentabilidade, foram criadas certificações que em pouco tempo deverão se tornar critério na hora da compra de um imóvel, porque sustentabilidade também é sinônimo de economia a médio e longo prazo. Então, com uma economia girando em torno de 20% de redução de água, 20% a 30% de redução de energia, redução de lixo, de resíduos, de manutenção em torno de 50%. Então, o próprio consumidor, quando ele perceber que isso vai trazer benefício, que isso vai trazer economia para ele e que, além de tudo, ele está fazendo bem ao planeta, ele vai estar exigindo isso. E eu acredito que a gente vai estar cada vez mais falando de edificações com esses princípios. Está em tramitação na Câmara Federal o projeto de lei que institui a Política Nacional de Energias Alternativas. E inúmeras são as ideias que garantem o funcionamento de fontes energéticas alternativas, como os sistemas de placa fotovoltaicas. Aqui no campus da UFSC a gente tem alguns exemplos, né? Inclusive na cobertura aqui do Centro de Cultura e Eventos e aqui nessa estação praticamente de abastecimento de veículo elétrico, também é um exemplo da aplicação das placas fotovoltaicas, gerando energia elétrica.
O ideal da aplicação da fotovoltaica foi como aconteceu na Alemanha. A gente tem o incentivo do governo para estar colocando essas placas em nosso empreendimento e jogando na rede, que com isso a gente tem uma geração de energia com segurança. E essa energia, ela retorna à sua residência através do sistema já existente da instalação elétrica, né, de concessionárias que atuam com isso, e você vai ter um desconto no pagamento da sua fatura. Seria a aplicação ideal, né, para a nossa realidade. Engenheiro civil Marco Aurélio Alberton, essa construção civil sustentável no Brasil ainda é uma utopia? Ela já passa a ser a realidade em algumas cidades, né? É evidente que há muito que se fazer ainda, porque, como nós podemos ouvir na reportagem, num primeiro momento você agrega custos, né, quando você procura fazer uma construção sustentável. É um processo que tem que partir desde o projeto, né, onde hoje você já tem no mercado diversas empresas que você contrata para poder lhe dar esse apoio necessário no desenvolvimento do seu projeto. Então não tem como fazer uma obra sustentável se você não partir com essa filosofia desde o início, né? Existe tecnologia, existem condições de se fazer, né? E evidentemente que a questão do sustentável vai lhe dar um ganho a médio e longo prazo, né? Quando se fala às vezes em sustentável, se fala em economia de energia elétrica, economia de água, né? Isso você vai conseguir adaptando a sua obra para algumas condições, né? E esse ganho evidentemente vai vir para quem adquirir uma obra sustentável. Já há uma conscientização dos compradores de imóveis nessa linha, engenheiro? Precisamos ainda evoluir bastante, né? Não temos ainda a conscientização da Europa, dos Estados Unidos, né? Que já estão bastante avançados, né? Nós temos um déficit muito grande habitacional, quer dizer, então precisamos cobrir primeiro esse déficit, né? Mas em empreendimentos geralmente de médio ou alto padrão, as pessoas que adquirem as suas unidades já têm muito dessa conscientização, porque é uma questão, como foi dito também na reportagem, cultural, né? A economia de água, de energia, vai lhe render financeiramente ganhos, né? E uma melhoria para a própria natureza, né? Engenheiro Marco Aurélio, como funciona essa normatização dos produtos destinados à construção civil no Brasil? Nós podemos dividir essa normatização em vários aspectos, né? Em relação à sustentabilidade, você tem diversos organismos mundiais, como o LEED, Aqua e diversos outros, né, que fazem a certificação da sua obra. Então ela tem níveis de certificação, quanto mais sustentável, quanto maior o retorno dela, ela ganha uma certificação maior, né? Então você contrata empresas que fazem a avaliação dos níveis de sustentabilidade, o que ela economiza em todas as áreas, né, para poder ganhar uma certificação. Em relação à normatização de materiais, né, nós ainda precisamos avançar muito, né? E para isso até nós temos a norma de desempenho, que é a 15575, que está sendo reestudada, né, reelaborada, em razão de que ela já foi editada em 2008, para valer a partir de maio de 2010. Como o próprio mercado não estava adaptado à realidade da norma, nós não tínhamos laboratórios suficientes para poder qualificar os materiais, nós não tínhamos uma sistemática de produção, né, de insumos com essa qualificação, ela entrou novamente em consulta pública, está em reavaliação e vai passar a valer a partir de março de 2012, com um ano de carência ainda. Essa normatização, ela vai exigir desempenho dos materiais, né? Então, o que quer dizer isso? Eu vou comprar uma janela, por exemplo, de alumínio, e ela vai ter uma certificação. Que desempenho acústico, por exemplo, essa janela de alumínio me dá? Né? Uma estrutura de alvenaria, uma estrutura de concreto, que desempenho uma laje me dá em termos acústicos, né? Então a norma ela envolve questões acústicas, questões térmicas, questões de acessibilidade e diversos outros fatores aí, e inclusive o Sinduscom está com um trabalho de estudo das normas, né, com um pessoal de São Paulo que está dando toda uma assessoria para que a gente possa entender. Isso vai mexer bastante no mercado da construção civil, seja nos processos construtivos, tecnologia, seja na produção dos materiais, dos insumos, que ainda precisa evoluir bastante ainda, né? O Ministério das Cidades tem um programa de qualidade, né, para BQPH. Isso está sendo cada vez mais incrementado na construção civil no Brasil?
Com certeza, né? O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Habitação, né, é um programa que veio para envolver toda essa cadeia construtiva, né? Ela faz com que as empresas procurem padronizar os seus processos construtivos, né? Inserir planejamento nas obras, quer dizer, a partir da hora que as empresas têm um planejamento na execução das suas obras, isso com certeza vai reduzir desperdícios na obra, né? Vai melhorar o resultado final. E ela é uma certificação que ela é acumulativa, você entra no nível D e chega até o nível A. Ela tem no Brasil todo, né? São várias empresas certificadas, né? E muitas empresas até vão além dessa certificação. Além do PBQPH, também tem a ISO 9000, que também é uma norma internacional, né, de qualificação das empresas, né? Ela faz com que as empresas possam se organizar e anualmente elas são auditadas por um organismo independente, né, que verifica se todas as questões de organização, de planejamento, de processo construtivo estão adequadas. Engenheiro Alberton, na sua condição de membro do Sinduscon Santa Catarina, Sindicato da Indústria da Construção Civil, como é que o senhor tem trabalhado junto com os poderes legislativo, estadual, federal, a regularização da legislação brasileira da construção civil? É importante deixar claro aqui que nós não podemos trabalhar de forma dissociada o poder público da iniciativa privada. Perfeito. Né? Então essa parceria é fundamental, seja a nível municipal, estadual ou federal, né? Então o Sinduscon está sempre atento, sempre que convocado participa. Nós temos ido muitas vezes a São Paulo, na própria FIES, junto à Fiesc, né? Junto ao Senac, com ações de treinamento para trabalhadores. Quer dizer, então o importante é sempre deixar registrado que nós temos que estar em conjunto, né, procurando soluções que deem segurança, inclusive jurídica, para o setor da construção civil, que é o mais importante. Os legisladores, os políticos, têm ouvido a categoria? De forma geral, sim, né? Sempre que somos inseridos no processo, nós temos participado, né? E inclusive posso aqui dar um exemplo prático disso, no caso municipal, que é a Prefeitura de Palhoça, né? Que está elaborando todo um novo plano diretor, com essa questão da sustentabilidade muito forte, e com o Sinduscon participando ativamente das discussões, né? E achando sempre um meio termo, né? Que preserve, evidentemente, sempre a natureza. Quer dizer, o Sinduscon está sempre à disposição de qualquer político, qualquer parlamentar que queira legislar nessa área. Com certeza absoluta. Essa parceria é muito importante, né? E o que interessa para a construção civil, é bom sempre deixar claro, é que a construção civil não quer destruir a natureza. A natureza é um aliado da construção civil. Ninguém quer fazer um prédio ao lado de uma favela, ao lado da natureza degradada, né? Nós precisamos crescer com sustentabilidade, com ações que visem a melhoria no processo. Engenheiro Civil Marco Aurélio Alberton, obrigado pela sua entrevista nessa primeira parte do nosso programa Espaço Cidadão. E agora, telespectadores, vamos para um pequeno intervalo e já estaremos de volta daqui a pouco com mais a sequência do programa Espaço Cidadão aqui na TVAL para você. Até já. Olá, estamos de volta. Este é o programa Espaço Cidadão. Estamos aqui com o engenheiro civil Marco Aurélio Alberton, que faz parte do Sinduscon, Sindicato da Construção da Indústria Civil, e também do Comitê de Normatização da Construção Civil. Conversamos sobre o que é uma construção sustentável e que tipo de normas regem este processo e o que os legisladores podem fazer para contribuir com um mundo mais sustentável. Vamos agora então, engenheiro, assistir mais um trecho da reportagem da nossa repórter Ana Maria Lima e em seguida voltamos a falar sobre esse importante tema. Vamos assistir. E aqui ao lado da sede administrativa da Eletrosul foi construída uma casa ecologicamente correta, uma parceria entre o Laboratório de Eficiência Energética da UFSC e a Eletrosul. Vamos conhecer? E aqui na fachada norte da Casa Eficiente, nós podemos observar as placas fotovoltaicas. Everton,
Como funcionam essas placas? Então, a gente tem aqui no telhado metálico da Casa Eficiente, na fachada norte, né, justamente para aproveitar a maior incidência solar, 70 placas fotovoltaicas no telhado, e elas são responsáveis por pegar a energia solar e transformar em energia elétrica. Essa energia elétrica, então, ela é utilizada para suprir, por exemplo, uma família com 4 pessoas que fosse morar na casa, e ainda o excedente dessa energia gerada a gente aproveita na Eletrosul, no nosso sistema ali que tem uma ligação com a Casa Eficiente. A potência instalada é de 2 kW e essa geração, então, ela é quando tem bastante sol, bastante incidência, esse excedente a gente aproveita na Eletrosul, e quando falta sol por longos períodos, aí tem um sistema que pega a energia da rede local para suprir a necessidade da Casa Eficiente. Então, nesse caso, deveria ter 2 relógios aí, um de envio de energia e um de retorno? Isso, teria que ter um medidor que medisse a energia que é comprada da rede local e um medidor que mediria, em tese, a energia que seria vendida para a rede, o excedente que a gente gera aqui. Já existe tecnologia, estudos, projetos para aplicação de um sistema assim para a sociedade? Existe. Hoje em dia está cada vez mais acessível para um cidadão comum, uma residência normal, ter uma geração fotovoltaica no seu estabelecimento. O grande problema disso é que não pode ser interligado com a rede, com a rede local, porque a gente não tem legislação ainda. O que eu faria, por exemplo, se eu excedesse a minha necessidade de geração? O que eu faria com essa geração excedente? Então ainda falta, nesse sentido, uma legislação para, por exemplo, que eu pudesse vender essa energia para a rede local. Certo. E já existe algum lugar que isso é feito? Sim, na Europa isso já tem algum tempo já sendo feito. Por exemplo, Portugal, as pessoas têm como gerar energia na residência e vender para a rede local. Certo. E, Everton, tem mais 2 placas ali, elas não são de geração de energia, elas são para quê? Então, a gente tem mais 2 grupos de placas, né, a esquerda e a direita, que são os coletores solares. Eles pegam também, eles captam a energia do sol, porém eles transformam num aquecimento de água. A gente usa isso para aquecer a água do chuveiro e da torneira, e um sistema de aquecimento dos quartos também, composto de uma tubulação que fica passando essa água aquecida por esses coletores. Então, por exemplo, no inverno, quando a gente tem necessidade de um aquecimento, esses coletores eles suprem essa necessidade e ainda tornam a casa independente da necessidade de se usar um ar-condicionado, por exemplo. Seria uma calefação com a água aquecida pelo sol. Uma calefação com água simplesmente aquecida pelo sol. E no caso de longos períodos sem sol, vai faltar água quente na casa? Então, aí a casa sempre tem um sistema de backup que, quando falta energia de geração aqui da casa, ela pega energia da rede. Então nunca vai ter essa falta de energia. E aqui na parte de trás da casa a gente encontra esses canteiros. Everton, para que serve? Esses canteiros são os tanques zona de raiz. A gente tem 2 aqui, esses 2 canteiros. E especialmente esse aqui, por exemplo, ele serve para diminuir o impacto da água suja utilizada na casa no momento que a gente for devolver ela para a companhia de saneamento local. Ela pega, por exemplo, a água que a gente usa no vaso sanitário, a água que a gente usa na pia da cozinha, que são as águas mais poluídas da casa, elas passam aqui por uma fossa séptica e são encaminhadas para esse tanque para ter uma pré-filtragem, de forma a reduzir o impacto que essas águas poderiam ter na hora que a gente for devolver para a rede de saneamento. E essas plantas, como é que é o nome dessa planta? Ela tem poder de filtragem? Como é que é? Essa planta, então, ela é fruto de todo um estudo que a universidade fez nas suas pesquisas. Ela é o junco, né, famoso junco, e ela está aqui justamente porque ela é a mais adequada para fazer essa filtragem, a forma que ela faz essa filtragem da água poluída. E ali tem outro tanque que tem menos plantas. Para que serve aquele tanque? Isso. Esse tanque, ele serve basicamente, tem a mesma função, porém a água que vem para ele é uma água menos poluída e ela é reutilizada depois na casa. Ela é a água que a gente usa na máquina de lavar roupa, no tanque. São águas que não são tão poluídas, então elas vêm para cá, também são filtradas, porém depois elas são reencaminhadas para um reservatório que a gente tem. Posteriormente elas podem ser utilizadas, por exemplo, para a irrigação das plantas, do jardim. Então é uma água que, em conjunto também com a água da chuva, ela é reaproveitada na casa. Certo. Everton, e aqui a gente tem um telhado coberto de plantas. Tem alguma função específica na casa, esse telhado? Esse é o chamado telhado verde, né? Ele é composto ali tem uma planta que serve como... É um telhado verde, um telhado vegetado.
Então ele é impermeabilizado, tem as camadas de terra, das plantas ali, e serve justamente para o condicionamento térmico interno da casa. Ele serve para manter a temperatura em níveis agradáveis para o ser humano, não ter tanta absorção ou variação de temperatura, de calor, que seja, de forma que aqui na casa ele é o telhado mais adequado para as pessoas que viveriam dentro da casa. Certo, e é comum aqui no Brasil, tem gente fazendo esse tipo de telhado? Eu acho que ainda não está tão difundido. A gente tem notícias de vários locais que já tem, mas não é uma coisa ainda que está tão difundida. Mas a gente tem também pessoas que nos falam que está se aproximando do preço de fazer um telhado comum, por exemplo. Então é uma coisa que tende a ser cada vez mais difundida, cada vez mais utilizada pelas pessoas. Até pelo resultado que a gente obtém com esse tipo de telhado. Menos uso de ar-condicionado. Também. Everton, aqui nesse espaço a gente pode conferir a parte interior da parede. E tem aqui uma camada, que material é esse e para que serve? Aqui nesse visor, então, a gente vê a constituição da parede. Ela é composta por 2 camadas de tijolo e essa camada, ela é uma camada de manta de lã de rocha. Ela tem a função de isolar o ambiente interno da casa, de forma a manter em níveis de temperatura mais adequados ao ser humano. Além disso, ela serve também como isolamento acústico, então aqui dentro da casa fica um ambiente mais agradável, mais propício à convivência do ser humano. Certo, e é fácil o acesso a esse material para comprar e profissionais que saibam instalar, fazer esse tipo de parede? É um material que eu acho que não tem tanta difusão do conhecimento, as pessoas não estão tão habituadas a ele, mas a gente sabe que, por exemplo, estúdios de música, estúdios de sonorização utilizam bastante, que ele é o mesmo material para isolamento acústico. Então é uma coisa que a gente ainda tem que trazer bastante mais próximo da realidade das pessoas, né? Mas é uma coisa que eu acredito que com o tempo vai cada vez ser mais fácil. Engenheiro Alberton, vimos na reportagem da nossa repórter Ana Maria Lima vários produtos, né, que são utilizados na construção civil para a sustentabilidade. Faça uma análise um pouco desses produtos, não só na parte energética e também na parte hidráulica, mas também nos demais produtos. Eu só vou iniciar essa discussão falando de um fator que é fundamental hoje, que vai nos levar ao longo do tempo a buscar essas alternativas. Nós temos hoje no mercado da construção civil uma dificuldade muito grande por falta de mão de obra. A falta de mão de obra, que já ocorreu isso nos países europeus, vai fazer com que você busque tecnologia para reduzir a exposição à falta de mão de obra. Junto da tecnologia construtiva, novos processos, novos equipamentos, vão vir também novos materiais, né? Todos esses materiais sustentáveis estão à disposição no mercado, têm facilidade de acesso, de processo construtivo. Evidentemente que no primeiro momento, como foi comentado, o custo desses materiais ainda são altos, né? Mas eles agregam, evidentemente, muita qualidade nas obras. Quando ele fala ali, por exemplo, de fazer uma parede, né, com tratamento térmico, né, aquilo reduz, evidentemente, o calor interno das edificações. Reduzindo o calor interno das edificações, reduz a necessidade do ar-condicionado ou a temperatura que você precisa fazer funcionar o ar-condicionado. Com isso, evidentemente, reduz a energia gasta, né? Então, são processos que ainda vão ser vão avançar mais na construção civil, à medida que eles vão tendo um uso maior e uma redução efetiva nos custos, né? Então, acredito eu que pode haver do poder público, inclusive, algumas ações, né, de incentivo, né, como redução de IPI, redução de impostos, né? Existem alguns programas do governo federal, por exemplo, para instalar em unidades habitacionais econômicas, né, sistemas com boiler, com tratamento para aquecimento de água, para chuveiro, né, e com subsidiado para essas unidades habitacionais econômicas. Produtos, né, alternativos? Alternativos, né, às vezes feitos até com garrafa PET, com soluções bastante econômicas até, né, e que é nesse sentido que eu acho que precisa se trabalhar. E outra coisa que é muito importante, que às vezes os sistemas são mal inseridos, né, nas unidades, e acaba criando uma máxima que não funciona aquele sistema, né. Muitas vezes é em relação à manutenção. Então, por exemplo, sistema solar, né, são equipamentos que muitas vezes, né, as estruturas de aço ficam ao tempo em zonas marítimas, né, aquilo se deixar alguns anos sem que você vá lá, trate essa ferragem, pinte,
né, faça alguma coisa que não deteriore aquele processo, vai, né, destruir tudo aquilo. E depois passa a dizer, aquilo não funciona. Não funcionou porque não se teve a manutenção correta, né? A gente sempre procura colocar essa questão, tanto de sustentabilidade quanto de uma construção de maneira geral, né? Se você comprar um automóvel, deixar 2, 3 anos na rua, sem fazer manutenção, sem lavar, sem encerar, vai destruir o automóvel. Então as pessoas têm que entender que uma obra precisa de manutenção corretiva, preventiva, né, e constantemente para que ela possa se preservar, né? Com a sua experiência, engenheiro Alberton, como é que o senhor pensa a construção civil aqui em Santa Catarina caminhando para um estado mais responsável com o meio ambiente? Nós temos diversos projetos, né, sendo desenvolvidos no estado. Posso citar aqui um belíssimo projeto que é o Pedra Branca, né, onde se contratou diversos profissionais com esse mote, com essa questão da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente, né. Então desenvolveu-se ali, né, um projeto que está sendo já executado, né, com todas essas questões, certificações ambientais, né, e que é um exemplo, né, do que é possível ser feito, né. O estado tem muito a caminhar ainda nesse sentido, né, precisa efetivamente, as tecnologias já existem, né, precisa ter recursos financeiros para investimento. As nossas universidades estão à frente de alguns processos, né, como a eficiência energética do Procel para edifícios comerciais, que, se não me engano, vai passar a valer a partir de 2014, onde você vai qualificar o seu edifício, né, igual um produto eletrodoméstico. Exatamente, ou seja, eu vou vender uma eficiência energética A, B, C, D, quer dizer, então o cliente, quando for comprar, vai saber, né, separar às vezes os custos. Eu pago um pouquinho mais caro, mas vou ganhar ao longo do tempo, né? Então essa questão, eu acho que está sendo bastante discutida, difundida, e evidentemente precisa ainda avançar bastante, né? E o que o Sinduscom pode apontar como prioridade na construção civil para o Poder Legislativo catarinense? Eu acho que o mais importante sempre é deixar essa moção, essa ideia de parceria, né? Eu acho que o Sinduscom está sempre aberto a essa discussão. É importante o Poder Legislativo, evidentemente que cabe ao município, né, a maior parte dessas questões, né, porque o município, segundo até o Estatuto das Cidades, né, acima de 20 mil habitantes, precisa ter um plano diretor. Esse plano diretor é que vai determinar, junto com o Código de Obras e a legislação complementar, o que é possível se construir na cidade, né? Então o que se quer é ter planejamento, cidades sustentáveis, segurança jurídica, que você possa então saber de que forma você pode construir, aonde você pode construir, como você pode construir. E o Poder Legislativo tem feito, muitas vezes, né, participado desse processo, mesmo porque quando o município não atua, ele pode atuar sobre a legislação do município, né? Então, o ano passado mesmo, o Estatuto das Cidades foi discutido aqui na Assembleia, né? Teve a presença aí de vários prefeitos, vários municípios, né? Ano retrasado, se não me engano. 2010, E então precisa avançar, né? Vários municípios estão reformulando o seu plano diretor, né? O Sinduscom tem participado ativamente da discussão do plano diretor de Florianópolis, né? É preciso achar um denominador comum que atenda a todos os anseios da sociedade, né? De forma a construir sustentável, né? Quer dizer, a cidade cresce, as pessoas precisam de moradia. Então a verticalização nós sempre defendemos como uma questão importante, né? Você tem como verticalizar, deixar mais áreas verdes no entorno, né? E obedecendo evidentemente o que a legislação permite de forma sustentável. Ok. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espaço Cidadão pela TVAL. Obrigado, engenheiro civil Marco Aurélio Alberton, pela sua entrevista lá do Sinduscom, trazendo aqui as informações necessárias. Agradecemos a companhia também dos nossos telespectadores e voltamos na próxima semana com mais um Espaço Cidadão aqui pela TVAL.